Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a falta de ar. Ela é um sintoma preocupante que pode estar relacionado a diversas condições. Desde ausência de preparo físico até doenças cardiovasculares, respiratórias ou psiquiátricas são capazes de provocar o desconforto, com maior ou menor intensidade. Neste podcast, explico as possíveis causas da falta de ar, o que fazer e quando procurar atendimento médico. Considero importante lembrar que os casos crônicos também pedem avaliação especializada contínua, que pode ser iniciada por meio da teleconsulta. Já se você deseja atendimento agora, não perca tempo e conheça o serviço de médico 24 horas. Sobre o que é falta de ar. É o nome dado às dificuldades respiratórias em geral. Essa manifestação clínica pode ser percebida de maneiras diferentes por pessoas distintas, sendo descrita por termos como ar em quantidade insuficiente, aperto no peito, respiração curta, sensação de afogamento. Quando falamos sobre falta de ar, é comum pensar logo em uma crise de asma ou bronquite, que causa grande incômodo, chiado no peito e chega a assustar. No entanto, o sintoma também se refere a casos mais leves, como a dificuldade após fazer uma caminhada, carregar peso ou subir escadas. Como adiantei na abertura do texto, a presença constante do sintoma, ainda que leve, deve motivar uma visita ao consultório médico, a fim de investigar qual condição está desencadeando o incômodo. Sobre o termo técnico para falta de ar. O termo utilizado por profissionais de saúde para descrever a falta de ar é dispneia. A palavra dispneia origina-se das raízes gregas dys e pneia, podendo ser traduzida, literalmente, como respiração ruim. Na literatura médica, a definição de dispneia tem variado entre diferentes autores, mas, geralmente, o termo diz respeito à experiência subjetiva de sensações respiratórias desconfortáveis. Os autores também destacam que o sintoma deriva de interações entre fatores fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Sobre o que é bom para a falta de ar. Medidas que aliviam a falta de ar dependem da causa. Porque, embora esse pareça um sintoma relacionado apenas ao aparelho respiratório, são muitas as condições capazes de dificultar a respiração. Um exemplo é o acúmulo de catarro no nariz, que obstrui a passagem do ar, prejudicando a respiração. Nesse caso, será necessário descobrir a causa e eliminar o muco para que a respiração se torne confortável. Outras vezes, a falta de ar resulta de baixo condicionamento físico e pode ser revertida a partir da realização de atividade física regular. Já quando existe uma doença crônica na origem do sintoma, é preciso que esteja controlada para facilitar a respiração. Sobre remédio para a falta de ar. Sprays nasais e broncodilatadores são exemplos de remédios que ajudam a combater o sintoma. Eles devem ser usados sob prescrição médica. De preferência, acompanhados por medicações de controle da doença que provoca a falta de ar, a exemplo de antialérgicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Xarope para falta de ar. Xaropes também podem ser receitados conforme o diagnóstico por trás desse sintoma. Aqueles com efeito expectorante, por exemplo, colaboram na eliminação do catarro e liberação das vias aéreas, melhorando a respiração. Já os que têm efeito broncodilatador aumentam o espaço para que o ar chegue até os pulmões, enquanto os antialérgicos diminuem a reação a substâncias irritantes. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Remédio caseiro para falta de ar. Soluções caseiras devem ser usadas com moderação, e nunca como substitutas aos fármacos prescritos pelo médico. Há quem use, por exemplo, ervas como a hortelã para preparar um chá para a falta de ar, mas é preciso ter cuidado, pois ela pode provocar alergias na pele. Conforme estudos, os remédios caseiros ainda podem interagir com outros medicamentos ou ser tóxicos para órgãos como os rins. Uso da bombinha para falta de ar. A bombinha ou nebulímetro é um dispositivo usado para a administração de remédios broncodilatadores e corticoides. Geralmente, essas substâncias de ação rápida são prescritas para combater crises de asma.
Sobre a inalação com soro fisiológico para a falta de ar. Fazer uma inalação com soro fisiológico ajuda a desobstruir as vias aéreas, amolecendo secreções que estejam dificultando a respiração. Basta encher o copinho do inalador com a quantidade de soro recomendada pelo médico, ligar o equipamento e colocar a máscara sobre nariz e boca. Respire profundamente durante cerca de 20 minutos para aspirar o líquido. Sobre o que causa falta de ar. Ouça agora uma lista completa das causas. Covid-19, gripe e outras doenças virais. Rinite. Sinusite. Asma. Bronquite. Doença pulmonar obstrutiva crônica, POC. Anemia. Arritmias. Cardiomiopatias. Doenças cardíacas isquêmicas, como infarto. Apneia obstrutiva do sono. Refluxo gastroesofágico. Ansiedade e hiperventilação. Falta de condicionamento físico. Obesidade. Gravidez. Hipertensão arterial sistêmica. Hipertireoidismo. Alguns tipos de câncer. Lembrando que a causa da falta de ar só é determinada a partir de uma investigação médica. Sobre a falta de ar poder ser ansiedade. Sim, a dificuldade respiratória está presente em diversas crises de ansiedade. É comum que se apresente como sensação de sufocamento ou aperto, junto ou logo depois de uma situação estressante que provocou angústia. Nesse caso, o incômodo é aliviado com exercícios de respiração ou assim que a pessoa se acalma. Marque uma consulta para tratar a falta de ar. Crises intensas e associação a outros sintomas como dor no peito, formigamento, vômito, sensação de desmaio e tontura demandam atendimento com urgência. Se for o caso, consulte agora no plantão 24 horas da morte. Nos demais casos, é possível aguardar pelo atendimento médico de rotina, agendando uma consulta online ou presencial com um clínico geral. Esse profissional tem amplo conhecimento sobre os sistemas do corpo e dará início à investigação sobre a origem da falta de ar. Caso já esteja tratando uma doença crônica, também é possível receber assistência médica especializada no conforto da sua casa. Basta marcar uma teleconsulta na plataforma Morte, acessando a página de agendamentos. Em seguida, escolha o profissional, data e horário convenientes e finalize a marcação da consulta à distância. No dia combinado, você receberá um link de acesso à sala virtual e poderá conversar com o médico por videoconferência. A telemedicina Morte para facilitar esses e outros cuidados de saúde, seja marcando uma consulta ou mesmo conversando com um médico agora. Se gostou do artigo, compartilhe e aproveite para ler outros textos sobre saúde em nosso blog. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.